Olá pessoal, me chamo Camila Perazzo, sou estudante da Universidade de Pernambuco e hoje vou apresentar a comunicação na tecnologia V2V. Vou mostrar o passo a passo que ocorre nessa comunicação utilizando os conceitos da disciplina de Princípios da Comunicação ministrada pelo professor Paulo Hugo. Mas primeiro eu quero que vocês entendam e tenham em mente o que seria a tecnologia V2V e por que a comunicação é tão importante para ela, né? O V2V vem de veículo para veículo e basicamente é uma tecnologia que consiste em permitir que os veículos compartilhem entre si dados em tempo real sobre a sua posição, velocidade, direção e entre outros. Ela faz uso de sistemas de comunicação sem fio e ela consegue promover a segurança rodoviária ao conseguir alertar sobre perigos e otimizar o fluxo de tráfego, né? Uma tecnologia bastante útil. Além disso, ela consegue integrar-se aos sistemas de assistência ao condutor para oferecer uma segurança adicional. Então, assim, tendo ideia sobre o que seria essa tecnologia V2V e a importância da comunicação que ela tem entre esses veículos, né? Vamos agora entender como é que funciona toda essa comunicação, essa dinâmica. Bem, a gente sabe, né, que para enviar um sinal, uma informação dada, a gente precisa primeiro modular e codificar. A modulação que escolhemos para essa apresentação foi a modulação AM, né? Poderia também ser utilizada a FM? Sim, poderia. Mas hoje vamos apresentar a modulação AM, na qual, gente, é uma técnica que é bastante utilizada para transmitir dados, entendeu? E a modulação de amplitude envolve variar a amplitude da onda portadora de acordo com os dados a serem transmitidos. Onda portadora, os dados aqui, ó, estão aqui nos picos. Codificação. Na codificação, a gente também poderia fazer uso de outro, que seria o Manchester, mas vamos utilizar nessa o NRZ, que seria Non Return to Zero, não retorno para zero, que é uma técnica usada para representar os dados a serem transmitidos entre veículos, né? Nesse método, o nível de sinal é mantido para representar um bit 1 e o outro nível é mantido para representar um bit 0, sem transições adicionais no meio do bit. Isso torna a codificação NRZ bem simples e eficiente para a transmissão de dados. Agora, a informação, né? Está codificada e modulada, a gente pode transmitir. Mas para transmitir existe todo um protocolo. Tendo ideia desse protocolo, desculpa, voltou. Tendo ideia desse protocolo, temos que entender que essa transmissão de dados ocorre através de ondas de rádio. É, isso aí já sabemos, né? Ondas de rádio. Só que existe um padrão. E tudo isso pode mudar conforme as regras, as leis, né, governamentais. Mas, em sua maioria, é, a, a maioria que é utilizada é o padrão IEEE 802.11p, também conhecido como Wireless Access in Vehicle Environment, que é chamado como Wave, mais fácil, né? Esse Wave é um padrão que foi definido, que já tem protocolos já organizados, né? Protocolos e as camadas físicas e de controle de acesso ao meio MAC para a comunicação civil em ambientes automotivos. Além disso, nesse padrão também já foi até definido a faixa de frequência, que seria a 5.9 GHz, que foi designada para as comunicações de segurança em veículos. Essa faixa de frequência foi escolhida devido à sua disponibilidade regulamentar, né? E as características de propagação adequadas para a comunicação. Bem, tendo essa comunicação, essa transmissão, né, todas essas regras estabelecidas, sinal modulado, codificado e transmissão tudo ok, então o sinal já está no ar, né, como a gente pode dizer. A informação já está no ar. Agora é receber. Como é que funciona essa recepção desses dados, desse sinal?
Então, é necessário uma conversão analógica digital, usamos o conversor, né, ADC, e é necessário técnicas de sincronização e recuperação do clock. Mas primeiro vamos começar do início, né, o ADC. Bem, após a transmissão dos dados pela modulação e propagação do sinal de rádio, o receptor do V2V recebe esse sinal através de sua antena receptora. O sinal é recebido, então convertido de forma analógica original para uma representação digital por meio de um componente chamado ADC. O ADC mostra o sinal analógico em intervalos regulares de tempo e atribui valores digitais a essas amostras, permitindo que o sinal seja processado digitalmente pelo sistema receptor. Feito isso, a gente entra para a parte da sincronização e recuperação do clock. A sincronização é bem importante para garantir que o receptor do V2V esteja em perfeita sintonia com o transmissor, garantindo assim uma recepção precisa dos dados transmitidos. O processo de sincronização envolve a recuperação do clock, ou seja, a reconstrução do ritmo de transmissão original, porque isso é importante para garantir a correta demolição e decodificação dos dados. O receptor V2V utiliza técnicas de sincronização para detectar o início de cada símbolo transmitido para ajustar o seu clock interno de cada um com o do transmissor, garantindo uma recepção precisa e de eficiência para esses dados, né? É bem eficiente isso. Bem, feito toda essa recepção, a conversão, sincronização e recuperação, a gente vai para a parte da demodulação. Na parte da demodulação, é um processo que a gente extrai os dados modulados em um sinal transmitido, certo? No caso da modulação AM, a informação dos dados é codificada na variação da amplitude da onda portadora, como a gente falou no início. Então, assim, na modulação AM, a gente utiliza do detector de envoltória. É um componente bem importante para essa demodulação de sinais. Desculpa aqui, caiu. Para essa demodulação de sinais. Então, assim, fazendo o uso do detector de envoltória, a gente consegue recuperar a forma de onda original do sinal modulado em amplitude, extraindo a variação de amplitude para recuperar os dados originais. Na parte de decodificação, é, a, a gente vê que a decodificação por si só, né, que seria o contrário da codificação, a gente faz para recuperar a informação original e garantir uma comunicação precisa, né? Existem diversas técnicas, que seria a decodificação de bloco, Viterbi, convolucional. Não vem bem ao caso qual foi utilizada, mas ao pesquisar para essa apresentação, eu vi que no V2V utiliza da convolucional, achei bem interessante. Bem, em suma, esses processos são essenciais para garantir que os dados transmitidos sejam recebidos e interpretados corretamente pelo receptor. A demodulação permite a extração dos dados modulados do sinal transmitido, enquanto a decodificação em si é necessária para recuperar a informação original e garantir que a comunicação continue confiável e precisa para essa tecnologia V2V. Bem, tendo ideia, né, desse processo de comunicação que ocorre por detrás do V2V e o uso, né, mais diretamente do AM, o que eu posso dizer? O uso do AM na comunicação V2V realmente oferece uma técnica simples e eficaz para transmitir os dados digitais entre veículos, bem utilizada nessa tecnologia, com baixa complexidade de implementação e capacidade de operar em ambientes dinâmicos e ruidosos, mas tem uma consideração, né, um ponto que a gente precisa se atentar, é que a AM pode ser mais suscetível a interferências e a atenuações de sinal em comparação a outras técnicas de modulação, o que pode limitar o alcance e a confiabilidade da comunicação entre certas circunstâncias, né, em certas situações. Enfim, agora
Espero que vocês tenham entendido sobre como funciona esse processo da comunicação. Foi uma forma direta, bem simples de explicar, né, como que funciona toda essa comunicação entre o V2V, mas o intuito dessa apresentação foi a gente relembrar os conceitos, e os aprendizados que a gente adquiriu ao longo da disciplina de princípios da comunicação e trazer para uma realidade, né? Porque a tecnologia V2V já é utilizada. Possa ser que nem todo mundo tenha o acesso, mas já é bem presente atualmente. Então, espero que todo mundo tenha conseguido absorver alguma coisa e muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.